Pais, obviamente, é uma data que todo o Brasil comemora. Hoje você vai ver festas em todos os lugares, isso é importante. E a gente deve ver como uma festa, uma data natural, né? E dentro desse natural nós precisamos praticar os princípios espirituais dentro disso, para a gente não levar somente uma data que é natural, uma data comercial, sem importância daquilo que Deus pode fazer nesse dia. Porque o maior presente que um filho possa dar para o pai, talvez não seja a chave de um carro, talvez não seja uma casa, talvez não seja uma roupa nova ou isso. O maior presente que todos os filhos poderiam dar para um pai é conduzi-lo à rota de Cristo Jesus. Porque o maior presente que todos nós como filhos podemos apresentar, que nós podemos indicar para os nossos pais, amados, é eles alcançarem a salvação e conhecerem o propósito eterno de Deus. Esse é o maior presente que nós podemos dar. Então, diante disso, nesse dia eu quero poder trazer aqui um pouco sobre a questão do pai físico, pai biológico, paternidade, enfim. Mas eu quero focar tudo isso para um ponto principal. E isso, obviamente, que tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Quero usar esse dia, Dia dos Pais, para apontar para aquele que é o Pai soberano, Pai todo-poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Amém? Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu quero que você abra a Bíblia, e a pastora Débora já deu ali uma dica antes de eu entrar aqui. Vamos lá, para a gente entender hoje essa figura de pai, que a gente hoje comemora um pai natural, aquele que nos teve, e para a gente entender tudo isso é levar o nosso conhecimento, a nossa compreensão para um nível maior, e sair daqui deste lugar com algumas lacunas fechadas, entendido de algumas coisas, até mesmo da nossa missão como um pai verdadeiro, como um pai legítimo, amém? Então nós podemos começar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Né? Nós sabemos, amados, que aqui no capítulo 1 é onde Deus criou todas as coisas, correto? Deus criou todas as coisas, foi estabelecendo. E aí a cada dia que Deus ia criando, ia estabelecendo as coisas, Ele fazia uma análise, uma avaliação. Então Deus, como Criador e Pai de todas as coisas, amados, Ele avaliava para ver realmente como estava. Então, cada dia que Ele criava, Ele dizia o quê? E isso foi muito bom, né? Isso é bom. E aí, então, quando chega em Gênesis capítulo 1, aliás, versículo 26, no capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, olha só. Também disse Deus, isso no processo já da criação, nós estamos ali depois do quinto dia. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. Olha só. Então, como é que começa nós, a humanidade, o ser humano, como é que começa, como é que ele surge, como ele aparece? Ele aparece sendo criado por um Deus, amém? Então, um Deus que está ali revelando a sua natureza, está revelando o seu poder, e naquele momento esse Deus, ele decide criar a humanidade, criar ali o primeiro casal, que é Adão e Eva. Mas ele cria esse casal, olha só aqui, com algumas peculiaridades dele, olha o que ele diz aqui, façamos a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Então isso está falando de quê, amado? De essência, ok? De essência, está falando de quê? De atributos que há também em Deus, que ali é compartilhado sobre os homens. Né? Porque você vai ver que antes do quinto dia, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é quem determina tudo, Ele vai colocando todas as coisas nos seus lugares. Mas aqui, quando chega neste dia, e Deus cria esse homem, Ele fala assim, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Ele diz assim, ó, e
ele domine. Então ele começa o quê? A compartilhar com este homem o quê? O domínio. Ok? Então um Deus poderoso, um Deus que cria todas as coisas, que criar todas as coisas é providência. E quando Deus providencia todas as coisas, ele estabelece ali quem? O homem e a mulher. Então essa é a figura de quem? De um pai, sim ou não? Um pai todos os dias não sai para trabalhar, para providenciar alimento, roupa, a ter uma casa em ordem para os seus filhos? Pois é, vê que essa dinâmica hoje que existe, havia sido estabelecido lá atrás por um Deus poderoso, mas de uma maneira diferente, não debaixo do pecado, não debaixo da escravidão como se vive hoje, mas debaixo de uma graça. Você vai ver que antes de Deus criar ali aquele primeiro casal na essência paternal dele, na essência de um Deus criador, na essência de um Deus poderoso, Deus, ele provê todas as coisas. E aí ele faz o quê? Ele compartilha o domínio. E ele fala assim, dominai. Diga a pessoa ao seu lado, nós nascemos para dominar. Amados, hoje o grande desafio de todos nós, nessa geração e gerações atrás, na verdade, melhor ainda falando, depois do pecado. Depois do pecado, essa palavra dominar, ela trouxe uma entonação diferente, porque esse dominar está a subjugar o outro. Está a subjugar, entendeu, alguém subordinado, está a subjugar, entendeu, a esposa, está a subjugar o marido. A luta do ser humano fora dessa ótica da criação, fora da ótica da essência paternal de Deus, sempre é dominar. Você vai ver, entendeu? Sempre as pessoas reclamando que tem alguém que está oprimindo e alguém que está sendo opresso, alguém que está dominando de uma maneira opressa, e sempre essa reclamação da humanidade. Você chega no seu trabalho, você vai encontrar pessoas que estão ali, são dominadoras, e as pessoas, amados, elas querem ter isso, mas debaixo de um jugo, ou fora da ótica do propósito eterno de Deus. E quando nós usamos essas coisas fora do propósito da ótica de Deus, nós causamos danos. Nós causamos, amados, caos. Nós causamos a deformidade. Porque quando Deus, quando vê a terra sem forma e vazia, e aí Ele libera a palavra para que todas as coisas entrem em ordem, quando nós estamos nesse caos, nós produzimos caos. Como a pastora bem falou, estamos na terra produzindo o quê? Se nós estivermos em Deus, nós vamos produzir as coisas de Deus, os princípios de Deus. Sim ou não? Estando fora de Deus, o que nós iremos produzir? Nós iremos produzir amargura, tristeza no coração das pessoas, angústia no coração das pessoas, porque estão fora de Deus. Nós somos uma semente que nascemos, que fomos criados para produzir na conformidade da semente, da essência desse Deus. Ele é o Criador. Ok? Então, nós precisamos compreender isso, que existe isso, nós fomos criados à sua imagem e à semelhança, ok? Essência. Então, um Deus paternal cria o quê? Filhos. E esses filhos, quando ele coloca ali no Éden, naquele jardim, ele compartilha, e ele diz o quê? Vocês vão dominar sobre isso aqui. E a palavra dominar também está ligada sempre a administrar, a coordenar, entendeu? Então, como foi falado pela pastora, uma administração. Então, quando nós administramos, nós estamos coordenando, nós estamos conduzindo as coisas que estão fora do eixo e trazendo para o eixo certo. E isso é importante na nossa vida em todas as áreas. Lembra-se, quem disse para nós, dominai, foi Deus. Fora de Deus, o homem quer continuar dominando? Sim. Só que pela voz, exatamente, da serpente. Por isso que é importante a gente trazer o nosso casamento para Deus, trazer a nossa família para Deus, trazer os nossos ambientes para Deus. Porque aquela natureza, né, que há ali em nós, se não tiver em Deus, estará debaixo de uma outra voz, que foi a voz da serpente que entrou e ali, literalmente, né, gerou caos. Então, olha só, domine sobre toda a terra, ok? Então, Deus compartilha, amados, e para você ver que é um Deus tão poderoso, um Deus com a essência de Pai, que Ele não tem problema nenhum
de compartilhar. A palavra fala o quê? Que os céus são a habitação do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos do homem. Deus não tinha problema nenhum de criar o homem e dizer assim, olha, eu estou criando isso aqui, esse ambiente, com toda essa riqueza, com toda essa fartura, para vocês dominar, para vocês administrar, conduzir, e eu estarei nos céus, enfim, o reino de Deus, nos céus e na terra, manifesto pela vida dos homens, amém? Então, Deus tem um projeto, tem um propósito, que por mais que o inimigo tenha vindo e danificado isso, mas Deus ele continua querendo levantar o homem, levantar o casal, levantar a família, para viver esse propósito dele, amém? E Deus continuou, aqui ó, 27, criou Deus, pois o homem é sua imagem, imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Versículo 28, ó, e Deus os abençoou. Amados, na criação, Deus já liberou a palavra. Deus já liberou a palavra. Por isso que quando nós voltamos para essa essência paternal de Deus, o que acontece conosco? Nós entramos na rota da bênção, gente. Porque já está liberada a bênção de Deus. Amém? Então, não é ninguém, mas é próprio Deus que nos abençoa, mas para isso a gente precisa estar na essência de Deus. Então Deus libera a palavra assim, ó, e Deus os abençoou. Mas abençoou com o quê, gente? Porque hoje, de gerações e gerações, já alguns séculos, nós temos sido ensinados que bênção é ter um carro, sim ou não? Bênção é ter uma casa, sim ou não? Bênção é ter um emprego, bênção é entrar na faculdade, bênção é ter um cachorro, bênção é um final de semana num hotel, bênção. Olha só como a bênção de Deus, ela foi pulverizando. Ela foi pulverizando. Bênção é ter um rosto afilado, um rosto bonitinho. Olha só como a bênção de Deus, ela foi pulverizando. E qual é a verdadeira bênção que é legítima? E que esta bênção de Deus produz todas essas outras coisas. Produz casa, carro, mantimento, tudo. Só que nos fizeram enxergar por uma ótica de que a gente tem que correr para a chamada igreja para pegar bênção, para ter bênção. Não vamos lá para ter uma porta de emprego que é uma bênção, isso. E a bênção legítima nunca vem sobre nós. Por quê? Porque nos foi ensinado que ali as coisas que provêm de um padrão de vida, de princípios e valores, que naturalmente ela vem para você, isso se torna a bênção maior. E não é isso. Né? Olha só o que diz aqui a palavra. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Eu gosto da versão, e eu não sei se está na sua Bíblia essa versão, da frutificação. Da frutificação. Frutificai e multiplicai. Sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então vamos aqui, ó. Seja frutífero. Seja frutífero. O que é frutífero? Amados, você vai ver uma árvore de abacate. Aquele abacate, para ele chegar, aquela árvore dar frutos, folhas, galhos e tudo mais, chegar àquela dimensão de dar frutos, teve o quê? Uma semente ali, sim ou não? E foi uma semente de abacate, ok? Então, aquela semente garantiu o fruto. Agora, comece a vir para a Bíblia. O que garantiria essa bênção sempre sobre a vida do homem? Era o homem permanecer na frutificação da essência de Deus. Então foi exatamente isso que Satanás corrompeu. Porque se o homem estando na essência de Deus, se o homem continuasse sem pecar sobre essa terra, fazendo o que Deus mandou, amados, então olha só o que seria a terra hoje sem o pecado. Você não consegue ter a dimensão disso, né? Você sabe que Daniel fala que
a sabedoria, o conhecimento, a inteligência dada aos homens, isso provém de... Agora imagine se tudo isso tivesse na vida de quem tem a essência de Deus. Imagine a multiplicação. Você sabe que cientificamente é comprovado que depois do pecado o homem, o seu QI, ele diminuiu bastante. É ou não é? Ele ficou bem abaixo. Imagine um homem que não tivesse pecado, o QI dele. Imagina. Porque às vezes nos ensina a correr atrás do queijo todos os dias. Se torna, como se diz... Não, mas a gente está em Minas e correr atrás de queijo seria uma ironia, né? Porque a gente, mineiro, tem que correr atrás de queijo, sim ou não? Tem que ter, sem queijo, pão de queijo não é mineiro, né? Agora imagina, mas é exatamente isso, olhando pela outra ótica. A religião nos ensinou a correr atrás de queijo, enquanto na verdade há algo muito maior. Nós corremos sempre para suprir pequenas lacunas, aliás, lacunas não, pequenas frechas, rachaduras, e que na verdade existe uma lacuna toda para ser preenchida. E se você for preencher somente as rachaduras, você nunca vai conseguir levantar algo que Deus mandou, que Deus ordenou desde o princípio sobre você. Por quê? Porque a religião tem te ensinado apenas fechar aqui a brecha, mas existe uma lacuna toda vazia. E que quando a gente entende essa essência paternal de Deus, que Deus dá essa capacidade, imagina a quantidade de animais que tinha, e um homem teve que dar o nome de todos eles. Geralmente eu brinco, né? Quem tem 5 a 7, 10 filhos, já esquece no terceiro, quarto nome do filho. José, Felipe, você mesmo, vem aqui. E agora imagina Adão dando o nome de todos os animais, a capacidade de Deus na vida daquele homem. E o pecado nos fez tão pequenos, amados, tão limitados, tão cativos, que todos os dias a gente apenas só quer se levantar e respirar. Não. Deus quer nos levantar e nos fazer voltar para a origem, para o princípio. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua vida é dele. A sua vida é por ele. A sua vida é para ele. São todas as coisas. Por ele foram criadas todas as coisas. Sem intermédio dele, e esse é Cristo Jesus, nada do que está seria, se não fosse ele. Então, nós precisamos nos aprofundar numa dimensão maior dos rios de Deus, do que apenas focar em detalhes de bênção. Eu quero ter hoje o meu tanque cheio de gasolina. Isso é resultado de um princípio, de algo, de um esforço. Isso é algo natural. Vai vir debaixo de oração de... Sim, mas existe algo muito maior. Muito maior do que pagar a parcela de uma casa, muito maior do que pagar, entendeu isso? Muito maior. Então, se você coloca a bênção de Deus, você vai no supermercado, você vai numa loja, aliás, você vai no centro, você vai no centro, você vai ver materiais, produtos colocados no chão, lá no centro, né? Os vendedores vendendo, olha aqui, tal, isso aqui é R$3, R$5, com a inflação, 10, 20, 50, né? Ali, e aí você vai em outro ambiente, onde aqueles produtos podem estar ali expostos nas prateleiras, nas prateleiras, com uma outra qualidade. E aí você vai em outro local, é exposto em outro ambiente. Nós, amados, parece que estamos correndo atrás daquele produto que está ali. E às vezes pagando caro. E às vezes compra um produto e quebra depois de 3 dias. É ou não é? Enquanto Deus tem coisas que nós precisamos ter acesso, que são coisas duráveis e eternas. São coisas duráveis e eternas. Só que nós estamos procurando. E às vezes quando existe chamada para determinadas campanhas dentro de ministério, vem porque você vai receber isso, aquilo. Se torna uma troca de moeda, gente. Deus, eu sempre falo que não é Papai Noel, que vem nos dar um presente, nos dar uma coisa. Não, Deus já nos deu tudo, amados. Só que a gente tiver com as vendas, com um véu sobre a nossa cabeça, e esse véu já foi rasgado, nós vamos entender o que Deus tem para nós. Ele nos criou, conforme a essência. E quando ele fala bem assim, vocês têm a minha essência.
E quando fala assim, por quê? Porque Deus é alto, olhos azuis, barba. Não é isso, Deus é espírito. Foi uma outra projeção, a gente não se prende à questão teológica. Nós precisamos entender que Deus é espírito, e importa que nós adoramos em espírito e em verdade. Enquanto você perde tempo assim, eu vou deixar minha barba crescer igual de Deus. Que coisa! Deixe de ser louco. Busque ter princípios e valores que Deus mandou a gente ter. Esse é o mais importante do que dogmas, enfim, coisas que a gente cria para dificultar a nossa vida cristã. Porque muitos cristãos criam barreiras para dificultar mais ainda, amados. E viver Cristo é algo tão prazeroso, é algo tão tremendo e poderoso. Não é difícil. É difícil quando eu digo, quando o apóstolo Paulo fala assim, o que é da carne, tende para a carne. Aí é difícil, sim ou não? Mas o que é do Espírito, vai desejar as coisas do Espírito. Então eu falo exatamente nesse sentido. E é isso que nós precisamos entender hoje como posicionados, não somente como pais, mas como pai, mas também como mãe e também como filho. Que todos nós temos uma parcela. Nós precisamos parar de correr de determinadas datas naturais e querer suprir uma frecha. Existe algo muito maior que vai gerar cura no seu pai, que vai gerar cura nos filhos, vai gerar cura nos pais, vai gerar cura em toda a família. E nós precisamos parar de ficar maquiando com algumas coisas que são fúteis. Nós precisamos da verdade que nos cura, da palavra que nos cura. Então, quando Deus, amados, Ele nos cria nessa dimensão, e Ele fala o que para o homem? Frutifique. O que Ele está dizendo? Na mesma essência que você foi criado, na mesma essência que há em você, de mim, é nessa mesma essência que você vai frutificar. Porque a frutificação garante o fruto. É a semente que garante o fruto, sim ou não? Você não vai plantar um abacaxi e esperar, entendeu, que uma manga saia dali. Você não vai esperar. Então, se Deus semeou da vida dele, o que o homem deveria produzir? Da vida dele. Só que a gente fica produzindo rótulos religiosos. Rótulos e rótulos, rótulos. Eu acho tremendo quando a palavra fala que Deus nos conhece pelo nosso nome. E tem um nome, amados, aonde Deus nos chama. Em alguns lugares nós somos chamados por números. Não, existe um nome, amados. E nós precisamos entender que nós não podemos estar debaixo de rótulos, mas sim de uma identidade. Quando Deus cria aquele primeiro casal, cria como um pai que produz, como um pai que cria, como um pai que gera, como um pai que provê, Ele deu isso àqueles primeiros filhos. E Ele diz o quê? Frutifique, que é o quê? Mantenha a semente. Mantenha a essência. Há uma essência, amados, que foi liberado de Deus sobre as nossas vidas. Só que quando nós vamos para determinado lugar, o que acontece? Há uma outra essência naquele lugar. Essência. Então o que nós precisamos? Buscar a Deus. Porque em Deus está a essência verdadeira, a nossa verdadeira identidade, ao qual Ele nos fez. E é isso que importa hoje. É isso que a terra precisa, amados. É isso que a terra precisa. Então olha só. Dominai, ok? Essa aqui é a bênção. Olha só a bênção que Deus nos deu. É ou não é? Dominai. E se isso não for entendido, não tiver na semente de Deus, nós vamos querer dominar sobre as pessoas. Você vê guerra de líderes religiosos querendo um ser melhor do que o outro. Gente, o que nos faz melhor do que as pessoas? Nada, amados. Não é porque eu estou aqui, e porque eu ensino, porque eu falo da palavra. Isso não me faz melhor do que ninguém. Nós precisamos entender que Deus, amados, olha e observa. E é Ele que designa cada um. Cada um. Eu não posso jamais rejeitar alguém, porque aquela pessoa pode ser levantada numa unção até maior do que a que Deus me deu. Eu não posso, de maneira de descredibilizar alguém, porque aquela pessoa pode ser um futuro grande homem que vai tocar nações da terra. Eu jamais posso fazer isso. E hoje, a palavra dominar, quando não está em Deus, aí as vozes que são a serpente, quer fazer com que as pessoas usem isso para concorrer, para disputar, para quem é melhor,
quem prega melhor, quem faz isso melhor, quem aquilo. Amados, nós já temos um opositor. Diga assim, nós já temos um opositor. É Satanás. Nós não podemos ser opositor um dos outros. Nós já temos um opositor, nós já temos um que lutamos contra ele. Então não podemos ter pessoas ao nosso redor que sejam opositoras. É ou não é? Você não pode, na sua casa, ter opositores. Você não pode se fazer opositor de um projeto. Você não pode. Você tem que ser a pessoa que está ali, que Deus te mostrou, é aquilo, e todos irão para aquela direção que Deus tem dado a você. Então, não podemos ser opositores do propósito eterno de Deus, amados. Não podemos jamais. E aí o que acontece nisso? Olha só a bênção, né? Eu acho tremendo isso, porque é essa bênção que eu quero. Eu quero poder ter essa bênção de dominar toda a natureza carnal. E não a natureza carnal dominar sobre mim. Eu quero dominar as decisões que podem vir como decisões erradas. E eu dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque isso é errado. É esse domínio que hoje nós precisamos praticar. Porque há uma contracultura, que é o quê? A cultura da desonra, a cultura da queda, do pecado. E hoje, qual é o domínio que nós precisamos exercer? Não é sobre as pessoas para querer nos mostrar ser melhor do que ninguém. Que nós fazemos algo melhor que isso, aquilo. Isso é feio, ridículo. Nós precisamos dominar sobre o nosso ego, sobre o nosso eu, sobre o nosso orgulho, sobre a prepotência, sobre tudo aquilo que é carnal, que tenta, entendeu, manifestar a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza de pecado. É esse domínio que hoje nós precisamos praticar. Amém? Amém, queridos? Ok? Então essa é a bênção, olha só. Sede fecundos, ou, na outra expressão, frutificai, multiplicai-vos. Isso é tremendo. Quando é que multiplica? Depois que frutifica. Então, se Adão e Eva permanecessem na essência de Deus, o que iria acontecer? Os filhos seriam a mesma semente, essência. E esse era o projeto de Deus para toda a terra, amados. Que essa terra fosse cheia de filhos. Amados, essa é a visão, esse é o propósito de Deus. É que nós sejamos filhos de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. E aí então, olha só, multiplicai. Hoje, como eu sempre falo, nós estamos num lugar pequeno, nós somos uma quantidade pouca, mas hoje o importante é frutificar. É mesmo Espírito, mesmo batismo, mesma fé. Nós precisamos entender isso. Porque quando você frutifica, você está na essência. O que acontece? A multiplicação, ela vem natural. Mas se nós, amados, não tivermos entendimento do que Deus quer para nós, se nós não soubermos qual é o nosso propósito na terra, o que Deus, de que maneira Deus quer nos usar, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar problemas. Nós vamos multiplicar qualquer coisa. E a gente vai dizer, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. A gente, não. A essência, a frutificação, ela garante a multiplicação, sim ou não? Você vai no seu quintal, planta ali uma semente e você sabe que ali vai nascer aquele fruto. Porque está garantido, a frutificação, o fruto, a semente, a essência, vai dar o seu fruto certo, necessário. E hoje não, as pessoas elas estão semeando qualquer coisa e elas querem colher coisas boas. Nós, nessa geração que nós somos, nós precisamos semear coisas boas na vida dos nossos filhos. Os filhos precisam semear coisas boas na vida dos pais. Porque uma hora nós seremos pais. E quando eu entendi isso, que eu deveria liberar, machucou, vou liberar, me magoou, vou liberar, me abandonou, vou liberar. Eu vou liberar, ele deu aquilo que ele tinha. Ele deu aquilo que ele tinha, eu não posso culpar ele. Mas eu posso definir minha nova vida em Cristo Jesus. Eu posso, nesse momento daqui para diante, sarar a minha geração seguinte. E eu não posso negar, dizer, não tem nada, não, pode ir. E depois quando vem, literalmente eu estou atado nas teias de aranha na casa velha.
Não, eu preciso liberar, eu preciso. Porque o liberar, o declarar isso, não, eu estou em paz, não há pendência. É exatamente a essência de voltar para a essência de Deus ali, para a vida de Deus, que vai garantir que outra geração, que outro fruto seja bendito, seja abençoado. Mas se a gente caminha e está preso nas teias, e a teia você já viu, né, gente? Você vê uma teia, por mais que ela seja pequena, ela está preparada para um tamanho de animal, de inseto, né, de presa, exatamente. A teia, mas é muito pequena aquela teia ali, mas ela pega várias presas. Então a gente precisa ter muito cuidado. Não, isso aqui, já esqueci. Já esqueceu, mas alguém vai te lembrar. Não é esquecer, é resolver. É resolver. Meu pai já morreu. Libere, não tá? Entenda que ele deu aquilo que ele tinha. E você tem a oportunidade de viver o resto da sua vida que lhe compete ainda, debaixo da graça de Deus, dias tremendos, dias poderosos, porque você tem esse direito de viver como um filho de Deus. Você tem esse direito. Amém? E então isso é importantíssimo, amados. Frutificar na essência para multiplicar. E multiplicar o quê? Na essência. Hoje, amados, por mais que a gente veja sempre multidões e multidões, hoje, isso sempre as pessoas perguntam, mas eu estou tão desistida, as pessoas estão ali, mas elas continuam as mesmas. Por quê? Se todos nós, enquanto igreja, tivermos o cuidado, principalmente os que estão à frente, tivessem cuidado de sempre ministrar a vida de Deus, em vez de outras coisas. Se a gente voltar para a palavra de Deus, se todo ministro voltar para a palavra de Deus do que para outras coisas, amados, nós vamos o quê? Produzindo ou frutificando a essência de Deus. E as pessoas vão produzir a palavra de Deus, e a palavra de Deus será aquilo que será produzido. Amém? Então, e a palavra de Deus, ela é vida. Amém? Aleluia. Poder transformador, algo que nos lava, como você está sendo lavado nesse momento, a sua vida está sendo lavada. Então, multiplicar. Então, nós não podemos multiplicar problemas. Quantos de nós casamos com pendências lá atrás, com os nossos pais, e nos tornamos problemas dentro do nosso casamento? E não somente no casamento para os nossos filhos. Os nossos filhos crescerão fazendo o quê? Problema também. Por quê? Porque é um princípio espiritual. Por isso que nós precisamos trazer a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento para Deus. Por quê? Porque é um princípio. Não tem como. Aquilo que semeia, aquilo se colhe. Eu não quero colher. A colheita é obrigatória. Isso é terrível, é obrigatório. Então o que nós precisamos fazer? Agora mudar nossa mentalidade, voltar para a essência de Deus, saber que Deus nos criou para algo tremendo, para sermos primeiramente filhos. E temos uma essência de Deus. A nossa essência não é, entendeu, disso, daquilo, não, é a essência de Deus. Eu sempre falo, quando alguém perguntar de onde você é de Cristo. Mas como assim de Cristo? Onde você se reúne? Aonde nós nos reunimos, aonde nós cultuamos, buscamos a Deus. Porque, amados, a nossa essência é essa. Agora, a identidade do ministério, a visão do ministério, sim, então eu vou te explicar a visão do ministério. Mas de quem eu sou de Cristo. Amém? Nós somos de Cristo. Essa é a igreja que Jesus formou, uma igreja que ele é o cabeça. Sempre digo, nenhum pastor é dono de igreja. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum mestre é dono de igreja. Amém? O Senhor é o dono da igreja. Olha só. Dominai, ok? Sobre toda a terra, abençoai, sejam fecundos, multiplicai e dominai. Qual é o último? Dominar. Então você vai ver que o poder de exercer qualquer autoridade vem antes o quê? A semente da frutificação, ou a essência. Primeiro, essência de Deus. Segundo, multiplicar essa essência de Deus para depois dominar. Entendeu? Isso a gente pode levar para todas as esferas. Casamento. Primeiramente, casar ali aliançado no Senhor. Depois, multiplicar os filhos. Ensina teus filhos. A palavra não fala isso. Ensina o filho no caminho. Sim ou não? Ou ensina o teu filho o caminho. Quando você diz o caminho, você está apontando o caminho.
Você está fora do caminho e você diz para o teu filho assim, ó, aquele é o caminho. Então você está fora do caminho, mas você quer que teu filho faça. E isso é errado. Então qual é o certo? No caminho. Meu filho, vem para cá, ó, que eu estou no caminho. O caminho certo é esse. E você vai viver isso, porque essa é a promessa de Deus para nós, para a sua vida. É isso que Deus entendeu que é construir em você. Eu estou aqui, vamos juntos caminhar essa rota. É isso. Então há uma diferença, porque hoje as pessoas elas estão ensinando o filho o caminho. É ou não é? Hoje os pastores estão ensinando para a igreja o quê? O caminho. É ou não é? Manda as pessoas fazerem, mas o pastor não vive. Então, nós precisamos entender que essa regra, esse ponto, esse princípio espiritual é para tudo. O que a palavra fala? Se não sabe governar bem a sua casa, como é que você vai governar uma igreja, um ministério? É ou não é? Então, nós precisamos entender isso. Que nós precisamos trazer para a essência, e a partir dessa essência, dessa identidade que nós vamos encontrar, que encontramos em Cristo Jesus, nós começamos ao que? A frutificar. Senhor, obrigado por essa nova vida, os frutos do teu Espírito estão em mim, obrigado pela mansidão, pelo amor, isso, tá. E agora você multiplica. E aí vem os filhos, você ensina o teu filho no caminho. E aí os teus filhos crescem. Cresce e você tem o que agora? Dominar é o que? Autoridade. E não é autoritarismo, é autoridade. Porque o teu filho vê você como uma autoridade. Ele vê respeito em você. Ele sabe que você é um homem temente. Ele sabe que você é um homem de Deus. Ele sabe. Então isso é tremendo, gente. Esse é o projeto de Deus para a família. Só que de geração, agora imagina, de geração a geração, a palavra foi modificada. As pessoas vão ministrando o que é conveniente. Às vezes alguns ministros não querem falar sobre isso porque é forte. Hoje é o dia dos pais, deveria ser uma palavra de alegria, de amor, que era... Não. É a verdade sempre que irá nos trazer frutos de alegria, amados. E não importa o quão forte a palavra seja, ela sempre vai nos trazer para a rota de Deus. Ela sempre vai trazer a nossa vida para um princípio que vai nos garantir no futuro. Isso é certo, amados. Amém? Aleluia. Então nós precisamos ter essa garantia. Quando é que nós exercemos o dominai? Quando nós produzimos a frutificação, a multiplicação, e agora a gente não precisa nem pedir que os filhos nos respeitem, que as pessoas nos respeitem. Por quê? Porque eles virão a autoridade em nós. E não é uma autoridade porque a gente é pai, porque a gente é mãe, é uma autoridade porque eles veem o temor de Deus na nossa vida. Era para ser assim, amados. Aliás, tem que ser assim, amém? Então isso tem que ser resgatado. E quando você ensinar teus filhos, teus netos, você tem que ajudar as próximas gerações. Talvez você entrou numa luta e ninguém te ensinou isso. Mas é teu dever hoje, com essa verdade, poder ensinar a tua geração seguinte. Ensinar teus netos, enfim, a geração seguinte. Porque esse foi o dever do primeiro casal. De frutificar, de multiplicar e exercer autoridade sobre a terra. Amém? Era isso. E você vai ver lá no 29, a gente pula lá para o 29. Olha só. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Tudo isso vos será para mantimento. Quando é que veio o mantimento? Quando a casa estava em ordem. Quando Deus falou bem assim, você vai caminhar na essência, você vai frutificar, você dará essa vida, você exercerá autoridade, e aí vai ter o quê? Tudo à tua volta estará prosperando. Tudo. É ou não é? E hoje a nossa maior crise como família sempre é correr atrás de finanças. Sempre o gargalo é finança, sempre o recurso é finança, separação por causa de finança, briga por causa de dinheiro. Amados, se nós entendermos a palavra como Deus quer que entendamos, e não como nós queremos. Porque às vezes a gente quer entender a palavra do nosso jeito. Só que Deus deu uma direção, Ele não vai mudar. Ele não vai dizer bem assim, ó, eu vou te dar então a riqueza, e você pode multiplicar o que você quiser. Eu vou te dar prosperidade, e você pode ser a essência que tu quiser. Não, Ele não pode quebrar princípio.
Então você vai ver que as finanças, elas vêm mediante uma ordem, uma organização, um equilíbrio dentro de nós da vida de Deus. Quanto mais da vida de Deus tu tiver, mais vivendo essa dimensão, mais as coisas vão acontecendo favorável. Eu não estou dizendo que não virá luta, gente. Tá? Vai passar lutas, mas as coisas vão vir. As coisas vão acontecer. Por quê? Porque você está ali frutificando da vida de Deus. As pessoas hoje, amados, quando se vê campanha, vem porque a campanha da prosperidade. Pô, não é assim, gente. Deus, ele quer colocar recursos, quer, mas ele quer também que a gente possa, quê? Saber administrar a nossa vida. Quer que a gente tenha, entendeu, essa essência. E aí essa é a luta, é a guerra, porque, como eu falo, o sistema religioso ensinou assim, né? Vem que tu vai ser abençoado. E qual é a bênção? Uma porta de emprego, isso. Só que essas coisas todas já existem quando nós estamos nessa essência. Sim ou não? O que Mateus 6,33 diz? Buscar em primeiro lugar. E qual é o reino de Deus? O reino de Deus é o quê? Frutificar, multiplicar e exercer autoridade. Hã? O reino de Deus, como é que Deus criou o reino dele? Criou o homem com a sua essência. Esse é o reino de Deus. Deus começou a criou os céus e criou a terra. Criou provisão, criou o primeiro casal, deu identidade, deu essência sobre esse casal. Disse assim, ó, esse é o reino. É isso aqui que eu tenho para vocês. E aí quando a gente vê lá no Novo Testamento, 6,33, dizendo o quê? Buscai o reino em primeiro lugar. Significa exatamente buscar essa vida de Deus. O reino de Deus é a vida de Deus. Nós precisamos compreender isso, amém, amados? Vamos avançar, que ainda estou aqui para... Então, essa provisão vem. Creia nisso, quando você começa a buscar a presença de Deus, quando a frutificar a vida de Deus em você, a provisão vem. Porque é o ambiente favorável de Deus para você, para a tua família, para a tua casa. Amém? Essa é a essência de um Deus paternal, um Deus que se preocupou com tudo. Um pai, amados, que ama a sua família, ele não faz isso. Ele se preocupa com tudo. Ele vai correr, faz isso, e ele quer que a sua família esteja ali, né, que o amor esteja, que a paz esteja, que todas as coisas estejam em ordem. E com aquilo que está em ordem em casa, ele sente o quê? Alegria e prazer de correr, de buscar as coisas, né? De adquirir, de comprar, de conquistar e trazer para a sua casa. Existe isso. Mas eu pergunto, um pai amargurado tem prazer, amado, de pagar conta? Não, o diabo está ali, ó. Desiste, desiste, desiste. Hoje, estamos falando de pai porque é um dia, né, de pai, mas poderia ser na condição das mães. Uma mãe tem prazer de arrumar a casa? Não. Não tem prazer, não tem alegria. Então, a mesma coisa. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas que virão em um momento certo e a gente está deixando de fazer o que é para fazer naquele momento. De frutificar a vida de Deus. De multiplicar a essência de Deus. Isso é importante. Então, olha só o que Deus fez também. Ele tratou o que? A provisão. A provisão é algo que está determinado pela bênção de Deus. Toda a provisão, eis que vos tenho dado. Olha só. No 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim ele... Sim, 31, vamos ler juntos? Viu? Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Olha só, o homem foi criado no sexto dia. Por quê? Porque Deus foi trabalhando todo o ambiente para que esse homem, quando ele fosse estabelecido, ele pudesse ver esse ambiente estabelecido, amados. Então, nós precisamos entender que aquilo que precisamos de Deus, Deus já estabeleceu. Não está, e quando Deus vai fazer? Já fez. O problema é nós. Somos nós que precisamos mudar a nossa rota, a nossa ótica, para que aquilo que Deus estabeleceu já está pronto, venha sobre nós. Não é isso? Que nas regiões celestiais, toda sorte de bênção já foi liberado. Vai ser liberado? Já foi. Mas quem que pode ter acesso a essa dimensão?
Eu vou usar uma expressão que é muito forte. Seria um bastardo? Dentro que eu creio que não vai dar tempo de tocar. Abraão teve Isaac e Ismael, correto? Por que ali teve essa dificuldade de acesso? Porque um era legítimo, sim ou não? Então nós precisamos ser o quê? Filhos legítimos. E a legitimidade está onde? Está na essência dentro de nós. Sim ou não? Diga assim, é a essência que vale. É a essência, amados, que vai nos dar acesso. E não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, não. Não é colocar um terno e uma gravata. Essas coisas são externas. É claro que o externo demonstra o interno, sim. Mas tem muita gente hoje que está todo ali equipado, com Bíblia, com gravata, e gente, não está dando testemunho de vida. Hoje as pessoas lá fora, elas estão desistidas da igreja, por quê? Porque as pessoas que estão aqui, principalmente na frente, elas não dão testemunho. E quando eu falo aqui, não é no local aqui geográfico, é no geral toda a igreja toda. Você entende? A igreja toda na terra não dá testemunho. E as pessoas estão falando, eu estava hoje, o pessoal de Manaus, ontem, na verdade, a Joane do Louvor mandou lá uma reportagem que um líder do Hamas falou bem assim, as pessoas do Ocidente deixaram de crer naquele homem que foi pregado na cruz. Não tem mais poder. Amados, nós temos um grande desafio como igreja. E eu falo, Deus não me tirou do lugar onde nós estávamos para brincar, gente. Até porque nem parquinho tem, né? Eu digo assim, nem parquinho tem. Então, na nossa mente, enquanto família, eu sempre digo isso, nós não estamos para brincar. Nós estamos muito sérios em determinados a estabelecer uma cultura. E a cultura do reino, amados. Nós não queremos ser mais uma religião, mais uma novidade, não. Nós não queremos ser novidade, nós queremos ser o que a palavra diz que nós devemos ser. É isso que importa. Nós não queremos ficar replicando coisas, nós queremos o que é original, o que é verdadeiro, o que é lícito. Nós precisamos disso, amém? Então, a provisão virá. Então, você vê que Deus, no 6º dia, criou o homem e estabelece ali. E na criação do homem, o que é que ele diz? Diferente de todas as outras avaliações, ele fala assim, e viu Deus que o que ele criou era muito... E o que foi muito bom, gente? Mais bom do que os outros dias. Deus criou os lumiares, isso, e Deus falou assim, é bom, isso é bom. Deus criou os mares, isto mais, os animais, isso é bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse, isto é muito bom. Então não se venda por uma data. Não é se reunir, fazer uma comida, um churrasco, um bolo, e abraçar o pai e passar 366 dias. 4 dias, obrigado. 364 dias. Ano bissexto, né? 364 dias ausente dos seus pais. Resolva. Não significa que você vai estar ali, como se diz, grudado na casa do teu pai. Não, mas libere no mundo do espírito, cenários novos. Libere. Porque, amados, não significa que sarar as coisas é você voltar para a cultura dos teus pais, porque senão você vai ser ferido de novo. Porque a decisão é sua, é você que tem que decidir, não são eles. Se eles decidirem viver da mesma maneira, deixa. É você que tem que mudar, é você que tem que amar, é você que tem que fazer, é decisão sua. Ah, eu só faço se eles fazerem, que é isso, você vai levar para sua família. Eu só peço perdão se fulano pedir perdão, eu só vou buscar a conversa se fulano buscar a conversa. Coisas da tua família, está trazendo a casa velha, a teia da casa velha. Não, você precisa viver uma nova vida. Amém? Libere. Liberar significa liberar perdão, desatar eles. E você viver essa nova vida em Cristo Jesus. Porque é isso que o Senhor tem para você. Isso que você tem para você. Eu lembro, gente, eu era uma pessoa que era para ser destruída em todos os sentidos. Eu lembro a última cena do meu pai. Eu lembro que nós estávamos em um momento de oração muito forte. Era um tempo de libertação,
um momento de libertação. E eu lembro que as pessoas estavam ministrando, eu tinha 19 anos, no início da minha vida cristã. E aí, aquele momento, eu sei que ajoelhei, e eu comecei a chorar muito. E de repente, eu me vi debaixo de uma mesa. E naquele momento, a experiência que Deus me deu, eu estava debaixo da mesa. Olha só, na casa do meu pai e da minha mãe. E eu estava com muito medo, uma criança, acho que 4 anos eu deveria ter ali. Eu estava debaixo da mesa escondido para ele não me ver, porque ele estava, entendeu, batendo na minha mãe. Eles estavam brigando. E eu, aquela criança lá, escondido debaixo da mesa. Naquele momento, o Senhor me fez lembrar daquilo. Então foram muitas feridas, foram muitas marcas. E eu sabia que eu não seria um bom pai se eu não lembrasse, se eu não sarasse, se eu não resolvesse isso. E não adiantava eu bater no peito e negar, não, já está tudo tranquilo. Não, não adianta, gente. É resolver isso. Nós precisamos resolver isso. Amém? E a gente só pode resolver se a gente voltar para a essência de Cristo. Porque ali naquela cruz, por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha passado muitas lutas, tudo ali naquela cruz, o Senhor levou sobre ele. Aquilo era o nosso perdão. Então, por que prendemos as pessoas e não querer perdoar? Então, muitas pessoas podem nos fazer mal na caminhada. Perdoe. Deixa elas, é a natureza delas, é a essência delas. Libere. E eu sempre digo, eu devo caminhar com ela. Se te faz mal, não caminhe. Pessoas, parentela, amigos de trabalho que você fica ali e a pessoa vive te fazendo mal e você continua, parece que está mendigando a amizade, mendigando ali o emocional. Porque lá atrás, talvez a sua mãe não foi a tua melhor amiga. O teu pai não foi teu melhor amigo. Aí você fica buscando pessoas que são más para vocês, pessoas que te fazem mal e não consegue se desvencilhar dela. Mas essa é uma noite de você voltar para a essência de Deus. E isso significa não caminhar, liberar perdão e deixar a pessoa ir. Construa o teu caminho. Porque vai ter pessoas que vão te fazer mal, mas é a natureza delas. É a essência delas. Lembra que eu falei? A essência. Então, se você está em Cristo, você tem que ter uma nova essência. As pessoas fora de Deus, elas vão ter aquela essência. E vamos continuar para a gente poder, enfim, caminhar aqui para o fim. Ok? Amados, então lembre-se, você é a melhor coisa que Deus fez. Você é muito bom. Olha para a pessoa do seu lado. Você é muito bom. Amém? Você falou assim de uma maneira, parece que não estava crendo. Fala de novo. Você é muito bom. Né? Você é muito bom. Deus, quando te criou com a essência dele. Você pode ter tido todos os rótulos. As pessoas falaram isso de você. Hoje você não tem rótulos, você tem uma vida em Cristo Jesus. Ainda que o diabo tenha se levantado e te colocado um rótulo, você tem uma vida em Cristo Jesus. Amém? Você tem uma identidade em Cristo Jesus, amém? Mas o que acontece, amados? Acontece a queda do homem. Né? O que acontece ali? Então o homem era produzir o quê? Produzir conforme a essência de Deus, sim ou não? O inimigo vem em Gênesis 3, tá? Eu não vou ler todos os versículos porque eu preciso avançar para a gente finalizar. Gênesis 3, então o que vem? Vem a serpente ali, engana aquele casal, derruba eles, tira o que deles? A comunhão, a identidade, o posicionamento e a provisão. As áreas que Satanás sempre trabalha na vida dos homens. Fazer ele perder a identidade, perder a autoridade. Né? Ah, meus filhos não me respeitam. Por quê? Por quê? É ou não é? Então é uma guerra muito grande isso. E o diabo vem fazer isso para roubar a identidade, a posição e a provisão. Você vai ver que muitos homens estão nessa guerra, nessa luta. Mas só em Deus nós precisamos ser o quê? Restaurados, amém? E isso foi uma estratégia de Satanás. Satanás veio, derrubou aquele casal e roubou deles isso. Roubou a comunhão com Deus, roubou a identidade que eles tinham em Deus, roubou a provisão, porque eles são lançados fora do jardim. Deus coloca eles para fora do jardim e começam a viver uma outra vida. De escassez, de penúria, de caos, mas foi uma decisão deles, amados. Amém? Isso é importante. Deus é mau. Não, eles decidiram sair debaixo da direção de Deus. E aí o que acontece ali, amados? Eles têm os 2 filhos, Caim e
Abel. Caim tinha uma essência e Abel tinha outra. Abel, ele conhecia, ele tinha o que? Ele buscava a Deus e buscava honrar a Deus, sim ou não? Então ele tinha uma essência. Ele era visto por Deus, ele era reconhecido por Deus na terra. Certo dia, e foram oferecer uma oferta ao Senhor, você conhece bem essa história, e ali Caim oferece qualquer coisa e Abel dá o seu melhor para Deus. Caim naquele momento, no seu coração gera ira, olha só, gera inveja, gera ali ódio, rancor, e o desejo dele é de matar, entendeu, seu irmão, porque o seu irmão reconhecia a Deus. Quando você reconhece a Deus é porque você tem o quê? A mesma essência, porque Deus é espírito, e aquela vida de espírito está ali. Então, depois da queda, tinha um que continuou buscando a Deus e continuou honrando a Deus sobre essa terra. E qual é a intenção de Satanás? Sempre destruir aqueles que buscam a Deus. Por isso, que para Satanás ter um crente meia boca, tranquilo. Mas ter um cristão verdadeiro, um cristão que honra a Deus, um cristão que se levanta diferente, amados, é uma ameaça para Satanás. É uma ameaça. Então nós precisamos ser uma igreja que somos ameaça sim para o inimigo. E não uma igreja meia boca, que finge ser cristão, que enfim, você entende? Nós precisamos ser uma igreja verdadeira. E aí então, o inimigo vem ali no coração de Caim e mata aquela essência, aquela frutificação que estava ali, porque era a mesma frutificação. Ok? Então, entenda isso, tá certo? Entenda isso. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê essa queda. No capítulo 4, a gente vê o nascimento ali de Caim e Abel, tá bom? Vamos correndo aqui. No 4, ainda 8, a gente vê esse homicídio, né? O primeiro homicídio na terra, a gente vê de Caim e Abel. E aí no versículo 4, ainda 17, olha só, 4, 17. Quando Abel morre, amados, aquele que tinha a essência de Deus na terra, ele morre, né? Caim mata ele. O que acontece? Qual é a essência que fica na terra? De Caim, sim ou não? Porque ele mata Abel, a essência que buscava a Deus, a essência de filho. A um filho na terra buscava a presença de Deus, buscava honrar a Deus, porque Deus era o Criador, Deus era o Pai, sim ou não? Então aquele filho buscava fazer isso. E aquela outra semente viu e disse assim, eu vou matar. Entende? E aí o que acontece? Fica só a semente de Caim. E a semente de Caim é uma semente de desonra, uma semente de filhos, né? Ali literalmente já que Satanás está gerando. Nesse Gênesis capítulo 4 você pode ler na sua casa, tá? Todinho ele. Gênesis capítulo 4 tu vai ver a primeira cultura de bigamia. Homem ter várias mulheres. Em Gênesis capítulo 4 você vai ver a primeira vez que a mulher foi ameaçada, né? Pelo marido. Então a gente vê a Maria da Penha agora, não, já existia. Aqui, Gênesis capítulo 4. Aqui, você vai ver as primeiras músicas de desonra. Ah, não, só agora que apareceu essas músicas aí que falam um monte de coisa, pornografia. Aqui já existia. Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4 foi estabelecida uma cultura maligna na terra. Então tudo que você vê hoje na terra, aqui em Gênesis 4. Porque quando começou isso? Gênesis 4. E quem foi que estabeleceu essa cultura? Alguém que não amava a Deus. E eu te pergunto, ele ia ter um casamento que agradasse a Deus? Ele ia criar filhos que amasse a Deus? Ele ia trabalhar e honrar com o trabalho dele a Deus? Não. Então tudo que Caim fizesse era contra Deus. Contra Deus. Lembra a última conversa que eles tiveram? Pois é. Então tu acha que Caim se converteu? Não. Você entende? Então Caim se tornou um opositor de Deus. Alguém que lutava contra o propósito de Deus. A única voz que buscou a Deus, ele foi lá e matou. E começou a frutificar. Frutificar o quê? A essência de Deus? Não. A essência do que Satanás colocou nele. Ele começou a multiplicar a vida de Deus? Não. Ele começou a multiplicar a vida que Satanás desenhava na mente dele aí. Tu vai ver tudo aqui em Gênesis 4. Não dá tempo de ler tudo. Mas tudo está aqui. O modelo econômico, o modelo de governo, o modelo familiar, o modelo de música. Tudo aqui. Você entende? E quando estabelecer assim, aqui é o pai dos que tocam.
Eu te pergunto, o que eles tocavam? Que tipo de música eles tocavam? Para louvar a Deus? Não. Por isso hoje, no mundo gospel, será que as músicas estão glorificando a Deus? Ou estão glorificando ao homem? É esse cuidado que nós precisamos ter. Porque tem músicas que são lindas, mas elas estão dando glória a Deus ou estão dando glória ao homem? Pois é, nasce aqui. E tudo que dá glória ao homem é bom para o homem, sim ou não? É bom para o homem, porque está frutificando aquilo que está nele. Ah, Senhor, eu sou um tadinho, eu nunca vou me levantar. Isso, coisas de alma mesmo. Você vai ver coisas de alma que nunca liga o homem ao projeto de Deus, ao propósito. Aquilo que Deus tem determinado para você. Então a gente tem que ter cuidado com alguns louvores, né? Porque tu acha que o inimigo vai querer colocar isso só lá fora? Não. Ele vai colocar aqui dentro. Vai colocar dentro da igreja. Você sabe disso. É ou não é? Você não vê que já existe a Bíblia dos homossexuais? Existe a Bíblia satânica? Enfim, existe um monte de Bíblia. E por incrível que pareça, algumas delas, amados, já são bem modificadas. Por isso que sempre a palavra é a única verdade. Não existe outra palavra na sua origem. Ela é a única verdade. Não existe outra. Ok? Ah, tem que mudar a Bíblia. Não tem que mudar nada, não. É as vidas que tem que mudar. São as pessoas que têm que mudar. A Bíblia não tem que mudar para se adaptar ao nosso querer, não. Porque todos nós temos querer, né? Ah, eu queria... Não, gente. Nós temos que ter o querer de Deus. É o melhor para nós. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nós. Ainda que nos traga um certo desconforto, mas é boa, perfeita e agradável. Então aqui, ó, foi estabelecida uma essência. Aqui foi multiplicada uma cultura. E que hoje essa cultura está até hoje na terra. Que são os filhos de Caim. Se você ler aqui, ó, o subtítulo está descendentes de... Que são o quê? Os filhos de Caim. Então a terra que era para estar cheia dos filhos de Deus, começou a ser cheia de quê? Dos filhos de Caim. E Caim representava o quê? O desejo de Satanás. O desejo de Satanás. E aí o que acontece, amados, nisso, né? Você vai vendo que lá no 25, ó, no 4:25, e eu vou correndo aqui, olha só, 25, tornou Adão a coabitar com e deu luz a um filho, e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro no lugar de Abel. Olha só, né? Então a terra, gente, estava igual o tempo de hoje. É ou não é? Tudo está esculhambado, tudo. E a gente olha assim, meu Deus, parece que não tem jeito. Né? Só Jesus voltando? Não. Vai nascer quem? Vai nascer os filhos de Deus. É necessário os filhos de Deus se levantarem. E aqui, nesse momento onde tudo estava em trevas, tudo, famílias destruídas, enfim, eles estavam vivendo a cultura de Caim. Aí o que acontece? Adão e Eva têm outro filho. E esse se chama Sete. E ela fala bem assim, esse aqui nasceu no lugar de... E qual era a essência que Abel tinha? Então, se tinha a essência de filho de Deus, o que Sete iria manifestar? E aí Sete fez o quê? Teve outro, e ele fez o quê? Ensinou o filho no caminho. Olha só, gente, é tremendo. Sabe por que Israel sempre ia para o cativeiro? Quando não tinha ninguém para ensinar. Ou quando eles não queriam viver o ensinamento. Eles iam para o cativeiro. E aqui então, Sete nasce, mas ele carrega a essência de Abel. Porque a essência, gente, é algo que não se perde. Que não deixa de ser. A essência é a essência. Não adianta você dizer, não, você tem essa essência. E precisa mudar, não tem uma mescla, é uma essência. Por isso que há uma essência ruim, então muda para a essência de Deus. Porque a essência é a essência. A palavra não fala assim, pode de uma água doce jorrar águas amargas? Não, essência é essência. Por isso que a nossa verdadeira essência é de Deus. Se o inimigo tenta fazer você viver de uma maneira, essa não é a tua essência. A tua essência verdadeira é de Deus, porque Deus tem essa essência paternal, amém? Aleluia? Aí olha só, nasce Sete, amém? Aí nasce Sete.
Aqui. Nasce Sete. Versículo 26, correto? 26. 4, 26, ok? A Sete nasceu-lhe também um, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome. Sabe quanto tempo a terra ficou sem buscar a presença de Deus? Em torno de 235 anos, gente. Você sabe o que é isso? Imagina se hoje fosse decretado no mundo todo, falar bem assim, não se pode tocar no nome de Deus, porque foi isso que Caim falou. Tu acha que na cidade que Caim, depois você vai ler o capítulo 4, na cidade que Caim construiu, tu acha que ele deixava alguém adorar a Deus? Não. Tu acha que ele deixava alguém glorificar o nome de Deus? Não. Quem glorificasse era morto. Era morto. Então nós precisamos entender, queridos, isso, que nesse lugar aí, ó, passou 235 anos onde ninguém falava o nome de Deus. Só que nasce Sete, e Sete tem um filho. E o que ele faz? Ele ensina ao filho a essência que está nele. Que a essência que estava nele era a essência de? Que a essência que estava em Abel era a essência de? Deus. Hã? Gente, é tremendo, porque se a gente entender o nosso papel de pai e mãe, se a gente entender o nosso papel de filho, a gente vai parar de ficar batendo na parede, culpando as pessoas. Não, porque o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é meu filho. Acabou. É uma decisão nossa. Os nossos pais erraram, eles erraram. Você tem a decisão de não errar. Seus pais fizeram mal, você tem a oportunidade de não fazer. Aproveita o resto da vida que tem para fazer o que é bom. Buscar a Deus. Esquece as pessoas que te fizeram mal. Esquece. Esquecer, e como eu digo, né, depois não vai ficar andando, porque depois vai te fazer mal, porque a essência é essência. Senão a pessoa sempre vai te fazer mal. Até que Deus mude. Olha só. E aqui então começou a invocar o nome de Deus depois de 235 dias. Imagina, ou anos. Imagina esse decreto no Brasil. No Brasil, no mundo todo. Ninguém pode. Imagina, tem países que gente. Você sabe que tem países que é proibido falar. E a morte, você acha que não morre todo dia cristãos? Morre. E aqui não era diferente não. Então isso que a gente vê hoje já existia. Mas teve um que ousou, que olhou assim, ninguém busca, mas eu vou buscar. Ah, não tem crente verdadeiro. Não tem, então eu vou ser. Ah, todo mundo, esse bando de crente é tudo falso. É falso? Então eu vou buscar ser verdadeiro. Eu vou buscar ser honesto. Eu vou buscar, e você vai se esforçar. E com toda certeza Deus vai olhar para você, para sua casa, para sua família. Não interessa se a tua casa não busca, não interessa se as pessoas não estão contigo, não interessa. É você. É você, porque na hora que você começar a viver essa cultura, esse entendimento, as pessoas elas virão, gente. As pessoas virão, amém? Isso é certo, amém? E aí, capítulo 5, não vou ler todo ele, tá? Capítulo 5, Enos, correto? Depois Enos tem Cainã, depois de Cainã tem Malael, depois de Malael tem Gerade. Essa aí é a geração de quem? De Sete. Então, de geração a geração, eles foram o quê? Ensinando. Não interessa se vai ter perseguição, não interessa se as pessoas vão criticar, não interessa se vão falar mal, não interessa. Eu quero viver isso. Eu quero viver essa cultura, a cultura de buscar a Deus, a cultura, entendeu, de honrar a Deus, a cultura, entendeu, de ser bênção, a cultura, essa essência de Deus eu quero buscar. E eles foram assim, Sete, Enos, e aí veio a geração seguinte, Cainã, Malael, Jared, Enoque, lembra? Chegou um nível que as gerações foram tão ensinadas, que nasceu na linhagem deles, nasceu Enoque. Enoque era tão íntimo de Deus, Enoque era algo assim tão que a terra não tinha visto desde o tempo do Éden. E ali era algo que transmitia a vida de Deus. Falou bem assim, eu quero isso aqui para mim agora. Você está entendendo? Era um camarada que chegou num nível de intimidade com Deus tão profunda. Você entende? Mas começou aonde? Começou alguém que decidiu no meio da escuridão, no meio da oposição, no meio onde ninguém, de uma geração que ninguém acreditava mais em Deus, se levantou para glorificar.
Você entende? Então, quando você tem algo novo que Deus entregou, não interessa, as pessoas vão criticar. Eu sempre falo que a gente é muito criticado em algumas coisas. Gente, a gente vai, essa é a palavra, essa é a pregação, esse é o ensinamento, e a gente vai mudar. É isso, nós não podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu, amém? E aí vai, ó, nasce Enoque, depois de Enoque vem Matusalém, depois de Matusalém vem Lameque. Vocês lembram de um chamado Lameque lá atrás, no capítulo 4? Lá atrás tinha um Lameque também. Só que esse Lameque lá atrás, o que ele fazia? Ele ameaçava as esposas. Ele falou assim, ó, teve um garoto que pisou aqui no meu dedo, no meu calo, entendeu? Acertei com ele. E vocês, ó, cuidado, hein? Não se atrevem. Só que nasceu um outro Lameque lá adiante. E esse Lameque era diferente do Lameque lá atrás. Aquele Lameque lá atrás desonrava a Deus. Mas esse Lameque aqui, ele honra a Deus. Sabe quantos Ricardo já nasceram desonrando a Deus? Só que o Ricardo aqui, entendeu? Honra a Deus. Sabe quantas Yasmin já nasceram? Sabe quantos Ismael já, entendeu? Só que o Ismael aqui tem a oportunidade de fazer diferente. Você entende? Sabe quantas pessoas já passaram e que não quiseram nada com Deus? Muitas. Mas você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade, amados, de buscar a Deus numa essência verdadeira. Amém? Então é exatamente isso. Quantos Jonatas já passaram? Quantos Jonatas que teve um potencial? Né? Tem aquele Jonathan dos Jonathan's Brother? É ou não é? É ou não é? Desonrou. E o Jonathan aqui? Será que vai ser igual um Jonathan Brother? Hã? Será que vai ficar brincando na vida? É ou não é? E hoje a gente precisa parar assim, meu Deus, qual é a identidade que eu estou levando? Porque quantos Ricardo já passaram e brincaram com Deus? Lameque aqui, esse Lameque fez muito mal lá fora, o Lameque que estava na cultura de Caim. Só que nasce um Lameque na geração de Sete, e esse Lameque é diferente. Esse Lameque é diferente, amados. E aí de Lameque vem quem? Noé, Gênesis 5, 29. 5, 29. Ó, de Lameque, 28, vamos começar aqui, aliás, 27. Ó. Todos os dias de Matusalém foram 979 e morreu. Lameque viveu 182 e gerou pôs o nome de... Olha só, né? Gente, talvez a tua geração toda foi estragada, mas talvez seja esse tempo, seja você que vai se levantar para fazer diferente. Você olha para trás e diz, meu Deus, meus pais, meus avós, nunca ninguém, mas eu vou ser essa pessoa diferente. Isso é tremendo, amados. Porque você fica assim só parado nas lutas, nas guerras, culpando todo mundo. Não, você tem a oportunidade de ser essa pessoa diferente. Amém? Olha só, quem que nasce? Noé. O que diz lá? Pôs o nome de... Dizendo, este nos consolará que o Senhor... O que está dizendo aí? Que neste temos a oportunidade de ter a bênção restaurada do Senhor. E o que acontece, amados? Foi exatamente na geração de Noé que Deus manda o dilúvio, lava toda a terra e entrega uma terra novamente abençoada. Olha só, o pai dele profetizou, disse o quê? Neste nós teremos alívio, nós teremos paz. Seremos restituídos em uma terra que lá atrás Deus amaldiçoou. E o que aconteceu? É exatamente isso. Noé foi levantado por Deus, ele e a sua casa, para viver esse evento, onde toda a terra é lavada, e Deus entrega novamente o projeto para que toda a terra fosse cheia dos filhos dele a Noé. Amém, queridos? Que tremendo. Amém? E a gente entende isso, que Deus sempre desejou filhos nessa terra. Lá em Gênesis 12, de 1 a 5, quem Deus levanta ali? Abraão. Sim ou não? Ele diz, você vai romper com essa cultura, você vai romper com a casa dos seus pais, com as teias, com as lembranças, e de ti eu vou fazer uma nova nação. De você eu vou fazer, entendeu? Uma pessoa
que as famílias em ti serão benditas, abençoadas, olha só, né? E aí Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, debaixo de um chamado. Abraão rompe com as teias velhas, com a casa velha, para viver o novo de Deus. É ou não é? E Deus, quando chama Abraão, fala bem assim, ó, sai desse teto. Tu está enxergando o quê? As estrelas? Pois é, assim são a geração que eu vou te entregar, amém? E nós somos essa geração de filhos de Abraão, aleluia. Lá em Gênesis 15, que Deus trabalha ali, entrega um filho, fala o que para Abraão? Diz assim, ó, eu te darei um filho. Eu te darei um filho. Por quê? Porque Deus, amados, ele exatamente é um Deus geracional. Quando ele cria Adão e Eva, é para que Adão e Eva gerassem o quê? Uma outra geração. E aquela geração reconhecesse Deus. E aquela outra geração reconhecesse a Deus. E aquela outra geração reconhecesse a Deus. Quando o Hamas fala que o cristianismo aqui no Ocidente está fraco, é porque nós, enquanto ministros, não temos ensinado com a eficácia que deveria. É por isso que na cultura do reino, nós não vemos os ministros como líderes. Porque líderes produzem liderados. E é o que as empresas produzem. Na empresa você tem o quê? Liderados. Correto? Então, dentro da cultura do reino, nós manifestamos a essência paternal. Porque nós geramos filhos para Deus, uma geração que reconhece a Deus. E a geração seguinte vai gerar filhos para Deus. E filhos para Deus. E assim Deus possa ver novamente filhos nessa terra. Amém? E Abraão, o que aconteceu com Abraão? Ele acaba se envolvendo com Agar, quem conhece a história, com Agar, e tem o quê? Um filho ilegítimo. E Deus fala, não, eu tenho um filho legítimo. Sabe por quê, amados? Porque a promessa de Deus é para legítimo. Nós precisamos entender que a promessa de Deus é para legítimo. Não é para cristão meia boca, não é para quem finge ser cristão, gente. Nós precisamos entender isso. E lá no Gênesis 17, Deus fala o quê? De ti farei pai. Mas por quê? É só porque tinha que nascer uma nação? Não, porque Deus é pai. E o que Deus hoje quer é exatamente uma igreja que reconheça Ele como pai. Amém, queridos? Então você precisa ser esse filho. Aleluia? Coloca aí Gálatas 4 e 6. E aqui eu já encerrei. Gálatas 4, 6, depois 2 Coríntios 6, 18. Já, Gálatas 4, 6, por favor. O que diz aí, ó? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então em Jesus tinha o quê? Tinha a essência do... Não, tinha a essência do Pai. Jesus é o Filho. Mas o Filho carregava a essência do Pai. Então, você que é filho de Deus, tu carrega a essência do... Adão e Eva eram filhos, mas eles carregavam a essência do Pai. Adão e Eva eram filhos. E carregavam a essência do Pai, que é Deus. Então, é uma igreja que precisa carregar a essência de Deus, amados. Nós precisamos ser, amém? 2 Coríntios 6, 18. E a gente vem em Apocalipse, não muda, Deus não muda aquilo que era no início, Deus não muda o que é no final. Ele não vem buscar uma igreja de ovelhas, Ele não vem buscar uma igreja de crentes, Ele vem buscar uma igreja de filhos, na essência dele. O que Ele criou lá no início foi filhos, amém? Ó, 2 Coríntios 6, 18. Serei vosso pai, e vos sereis... diz o Senhor Todo-Poderoso. Você entendeu quando Deus levanta ali os patriarcas, levanta Abraão? Porque em Abraão, assim como estava em Adão, a essência de um pai. Não de criar pessoas escravas. Quando a gente trata a igreja como liderados, faz isso. A gente não está produzindo a essência de filhos. Nós precisamos produzir uma igreja, ou trabalhar, formar uma igreja, para que ela seja filhos de Deus, e não de liderados. Liderados, eles servem para quê? Para ouvir e obedecer somente. Mas, se tiver um comando errado, nós já fomos em alguns lugares, amados, que chegavam e falavam bem assim, aqui é muito complicado, né? Algumas coisas, direções que dão assim, mas isso está errado. O que esse pastor falou está errado, não é bíblico. Mas será que eu devo obedecer? Claro que não, amados. Então as pessoas hoje produzem
cristãos para serem liderados. E nós, enquanto na cultura do reino, queremos construir uma igreja de filhos de Deus, para viver a essência de Deus. Amém? Por isso que nós vivemos essa essência de paternidade, de entendendo que Deus, que esse Pai, nos dá essa essência para poder levantar uma geração de filhos, e você é esse filho amado por Deus. Amém? Então se coloque de pé neste momento. Eu quero que você traga a aplicação dessa palavra em 3 âmbitos. No primeiro âmbito, você vai trazer liberando os seus pais,